Olá, meu nome é Kátia, venho através dessa apresentação, né, trazer mais um tema para concluir a etapa do curso, que é um processo final de integralização do curso de Pedagogia. Foi abordar alguns temas específicos que escolhi para apresentar a vivência da área acadêmica, a vivência das práticas pedagógicas, das vivências desse educador, desse professor, dessa escola, que não desistiu, inovou, construiu, representou, ressignificou, trouxe a visão de permanência, ou seja, trouxe a educação como um ícone existencial e fundamental à nossa realidade. E dentro do cenário da pandemia, uma das etapas da conclusão do meu projeto é falar de gestão escolar. Como falar de pandemia, como falar de educação, como falar de reestruturação, né? E não abordar um ponto que foi extremamente desafiador, qual foi essa questão da gestão escolar. Desafio e inovação caminhando lado a lado. Principais conceitos de inovar: avaliar os cotidianos da instituição, fortalecimento do projeto político-pedagógico, permitir que a criança obtenha a realização de experiências únicas, atuação em conjunto entre escola, sociedade e família. Ou seja, essa unilateralidade, a representatividade de avaliação dos cotidianos, fortalecer o projeto político-pedagógico, porque a escola precisa respeitar essa política por exigências dos órgãos públicos em um cenário tão delicado e significativo que é o cenário da pandemia Covid-19, os enfrentamentos de continuar forte, de continuar existindo, ou seja, o projeto político-pedagógico, ele é a sustentabilidade para a escola continuar a existir. E dentro dessa aplicação, permite a criança ter a vivência dessas experiências. E no conceito de ressignificado, realizar novas aplicabilidades de atuação, né? Experiências únicas que permitem com que a criança desenvolva novos potenciais, novas práticas de aprendizagem, né? Trocas de níveis de aprendizagem, ou seja, conceitos de inovação que representam a atuação em conjunto, ou seja, escola, sociedade e família falam a mesma língua, falam a mesma vontade, que é não deixar a educação cair no esquecimento, no desfazimento, né? É seguir atuante com o objetivo singular, com o objetivo de manter-se firme na qualidade de ensino e aprendizagem. Gestão pedagógica. Realização de pesquisas com foco no desenvolvimento infantil, reconhecer a criança como sujeito ativo e apto à transformação,
entrelaçar a convivência e envolvimento em grupos, ampliação de aplicação de atividades, diversidades culturais, gerenciamento de aplicabilidade de políticas pedagógicas. Esses pontos, eles concretizam realidades, pesquisas, reconhecimentos, entrelaços, pontos que trazem um significado genuíno, né? Que é o processo de alicerce desde a construção da escola, desde a construção da aplicabilidade do ensino-aprendizagem, do envolvimento de sociedade, família e comunidade, é o poder de atuação e, ao mesmo tempo, transformação dentro do conceito do ritmo da progressão do significado da educação. Esses pontos, eles são o foco, né, de desempenho para que haja a gestão pedagógica, ampliando os horizontes dessa aplicação de atividades. Realidades da educação no cenário pandemia. Realidades da educação no cenário pandemia. Nossa, essa imagem é algo que representa a nossa realidade, a nossa rotina, famílias que tiveram suas vidas transformadas, a reestruturação de não ter mais esse destino, né, de deixar seu filho numa sala de aula física, onde tudo era possível ter a troca do ensino-aprendizagem e a atuação no cenário da pandemia dentro das diretrizes de organizações é entender que a atuação do lado individual, né, que não teve essa vivência de turmas nas salas, foi revigorar, recriar a possibilidade de construir uma proximidade dentro de uma distância, pois a troca que existia dentro dessas salas de aulas com o coleguinha, com as turmas entre si, professor e aluno, passou a ser a questão de grupos de WhatsApp, passou a ser grupos de mães, pais, grupos da escola, deixou de ter a vivência prática para ter novos elos de construção do ritmo do ensino-aprendizagem. Desafios em tempos de pandemia. Manter-se atualizado dos fatos, cumprir medidas de implementação das leis dos órgãos responsáveis, realizar planejamento de ações para as respectivas ações na escola, estar preparado para ações mais graves, como o fechamento das escolas, crises financeiras, seguido de muita dedicação e responsabilidade, e seguir com a linha de investimento tecnológico e criatividade. Ou seja, essa condição que formalizou as escolas agora é a realidade de medidas, porque a pandemia trouxe essa representatividade, né? Cumprir medidas, implementação de leis. As escolas tiveram que seguir esse planejamento, uma vez que estava condicionado a severas
implicações, que é ter o agravamento de fechamento de escolas, no sentido de ter que seguir um planejamento, uma organização, né, para que conseguisse continuar ativo. Então, implementar essa nova condição do ensino-aprendizagem foi manter vivo manter viva a responsabilidade de definir uma linha de atuação, respeitando cada limite, respeitando as leis dos órgãos responsáveis, respeitando o distanciamento, respeitando a condição de saúde mental, física. Foram muitos enfrentamentos desse período de pandemia. Foram não, ainda está sendo, que o cenário da pandemia vem seguido da representatividade de esperança no conceito da vacina trazer um significado de esperança, que onde aos poucos as escolas veio se readequando, se reestruturando, tentando voltar para um novo normal, né? A adequação do ensino-aprendizagem voltado às aulas remotas, ao ensino híbrido, o conceito dessa linha de ensino-aprendizagem voltado ao investimento de tecnologia, a escola e professor serem criativos dentro dessa atuação, porque os impactos que a pandemia nos trouxe segue vários pontos. É o emocional, é o pessoal, é o profissional, é uma responsabilidade mútua, que é a atuação como profissional, é a atuação como pessoa, é a atuação como um inspirador, é um desafio como educador, é uma linha tênue que visa a melhoria de se redescobrir. E, consequentemente, foi isso que a pandemia nos trouxe. Um aprimoramento de realização de atividades, um aprimoramento de execução de novas organizações dentro de uma instituição de ensino, seguir uma lateralidade entre professor e família, família e escola, escola e sociedade e sociedade, porque a escola precisa desse suporte. A escola não consegue atuar sozinha. A escola representa o meio. A escola representa o sentido da existência da educação. A educação é uma característica que nos embasa, que nos dá o alicerce para continuarmos como evolução de ser humano. E os desafios da pandemia vieram para nos manter vivos, tanto no sentido de ser humano, quanto no sentido de profissional. A aplicabilidade dessas leis deixam com que a educação siga novos horizontes, novas habilidades, novas competências, para que a educação não seja deixada de lado sem que haja uma definição com a sua devida importância. E o papel do professor, o papel da escola é ter essa representatividade dentro do grupo real. É a nossa realidade. Por mais que seja difícil, por mais que seja
capaz de trazer consequências de experiências ruins, que é falar de pandemia, falar de fechamento de escola, falar da possibilidade de infecção dentro de uma escola, é entender que a educação precisa estar viva, que o desafio de manter a educação contínua é a realidade da existência de manter com que professor, com que educador, com que a escola, com que a sociedade entenda mutuamente que o significado prevalece vivo. E o cenário da pandemia nos trouxe a permissividade de evoluirmos como cidadão e como ser humano. Educação e tecnologia. Tempos em que a educação segue ultrapassando todos os limites de enfrentamento de dificuldades, adesão à tecnologia, assim como não desprender da qualidade de ensino, cobrar dos órgãos aplicabilidade de políticas públicas para a obtenção de uma educação de qualidade, dentro de tantas realidades que é a atuação das escolas do país. Não é novidade quando a gente assiste os jornais que a realidade da educação do país, das escolas, principalmente públicas do país, segue uma desvalorização, segue um subdesenvolvimento, a falta de infraestrutura, a falta de investimento. Nossa, se for citar todos aqui, são infindáveis, mas que não podem deixar desapercebidos, né? A realidade desse ritmo de necessidade é entender que as classes sociais não precisam ser tratadas com diferencial por falta de obtenção de recursos. E é aí que a política pública, que as políticas públicas têm um papel extremamente importante. Vimos inúmeras vezes nos jornais o quão foi o diferencial as escolas continuarem mantendo a oferta de disponibilizar merenda, de disponibilizar cestas básicas para aquelas famílias que só tinham aquelas condições de continuar mantendo seu filho na escola. Governos do estado realizando aplicações, né, na economia para investir em formalizar que a evasão não tivesse um aumento nesse índice, porque a falta de recursos tecnológicos impactaram nos níveis de evasão, nos números de evadidos. E isso é um resultado que, consequentemente, impacta negativamente na construção do desempenho da educação. A realidade do país já é delicada no conceito da educação. E a tecnologia, para muitas realidades, é um nível muito distante, é uma realidade distante, é uma realidade que não condiz a uma rotina. É uma família ter 3, 4 filhos e só ter um equipamento físico para todos estudarem. Como que vai dar um nivelamento de igualdade à distância para esses filhos, para esses estudantes estarem atuando dentro da escola, né, que já está atuando de forma remota com níveis de dificuldades? Ou seja, é aí que as políticas públicas trazem essa definição
de representar a educação como forma vívida, né? Uma maneira mais simplificada de assertividade. É entender que a educação e tecnologia são fundamentos contínuos. É um elo que representa o alcance de objetivos. É o estudante estar presente, é o estudante e professor ter a troca do conhecimento, é a vivência das experiências tecnológicas, de construir o novo. Então, assim, são processos que embasam um ressignificado do ensino-aprendizagem. E o conceito de educação e tecnologia é um diferencial para a aplicabilidade do ensino-aprendizagem e, consequentemente, na qualidade desse ensino. Relato das experiências de quem atua na área. Realizar essa entrevista permitiu a visão de um olhar como um todo, tanto na visão acadêmica da escola, na vida profissional e readaptação à nova realidade. A criatividade de aplicação das aulas foi o ponto-alvo nessa reestruturação, na qual a convivência da vida real e profissional atuaram em conjunto e com total resiliência. Aqui é um relato de experiência, né, que uma das etapas do projeto é ter uma entrevista com um responsável que atua nessa área. Entender qual a realidade dessa experiência de quem atua na linha de frente, né? Como que esse profissional da gestão pedagógica vivenciou essa realidade pandêmica? Consequentemente, foi o ponto-alvo, né, destacar como a escola se reestruturou e como a educação teve o foco de reestruturação, o foco de inovar, o foco de ser atuante com resiliência para prosseguir com a disseminação do conhecimento, né? E são pontos que remetem à questão da vida profissional e realidade, ou seja, profissional e pessoal. Como os impactos da pandemia trouxe a vivência da rotina das pessoas, tanto o aluno, quanto professor, quanto família, em pontos de readaptação na qualidade do ensino, na qualidade de vida, no aspecto de reestruturação acadêmica. É um conceito de integralização do conjunto como um todo, na qual o objetivo maior, né, é o objetivo mútuo da conquista de trazer a educação como a essência na vida das pessoas. Que mesmo no momento de tanta dificuldade, o profissional conseguiu atuar de forma conjunta e, com certeza, com total resiliência para continuar atuando na área. Comunicação entre as escolas, família e estudante. Quais foram os principais desafios, né? Preparação do ambiente escolar, dificuldade de acessibilidade da tecnologia a todos, capacitação de profissionais à nova realidade, reestruturação de ambiente e saúde mental dos envolvidos, abordagem de novas linguagens de relacionamento para com a família. Esses dois últimos ícones, eu
me identifiquei bastante, porque atualmente estudante, né? E tive a vida transformada com a tecnologia nessa questão de implementação na educação. Posso imaginar o quão desafiador foi manter essa reestruturação de ambiente, né, para com a escola e com os grupos envolvidos, e como a saúde mental é de suma importância, né? É como se fosse uma questão a ser tratada como a prioridade. Porque para você ser um bom professor, ser um bom educador, ser um bom profissional, você precisa estar com a saúde mental estabelecida. E dentro desses conceitos de profissional, você precisa trazer essa abordagem de novas linguagens, porque o educador, né, assim que dissemina esse potencial, o que vincula agora é o elo entre os membros envolvidos. E o relacionamento para com a família, estudante, professor, escola, com certeza permite essa preparação da capacidade da nova realidade. E é dentro dessa nova realidade que os desafios são enfrentados. Porque dentro desse enfrentamento, essa frase significa muito: educar e ressignificar. Né? No conceito de gestão escolar, a esperança, né, eu friso bastante essa palavra no conceito de permanecer a existir. Né? A esperança, ela renova, a esperança, ela capacita, a esperança, ela motiva. E é tudo isso que o profissional da educação precisa. É esse ressignificado que permite o vínculo, né, de existir, o vínculo de manter-se vivo e não perder a esperança de progredir, de conquistar, de motivar, de contribuir, né, para transformar a vida desse estudante que muitas das vezes, termina desistindo dos seus sonhos. Não são poucos, né, que infelizmente tendem a desistir dos estudos no meio do caminho. Aqui são as pesquisas que contribuíram para o projeto, os pontos principais que foram destacados, a entrevista, né, direto com o responsável que atua na área, deu esses fundamentos de ter uma noção da realidade da pandemia versus a atuação do responsável, de quem está na linha de frente. Aqui, esse questionário, que integralizam 10 perguntas, fundamenta justamente essa questão. Né? A realidade, os pontos principais, a curto prazo, a longo prazo, como que a visão da educação vai ter a sequência daqui para frente, como que a sociedade, comunidade, grupo familiar, né, segue esse lado de reestruturar e se superar, né, cada dia, porque é isso que a educação tem feito, é isso que os profissionais da educação têm feito. Se redescobrirem, se superarem, enfrentamento de desafios e a procura do equilíbrio, porque esse equilíbrio
permite o acontecimento da educação. Foram 10 perguntas dentro da área acadêmica que, na visão de estudante, em fase de conclusão do curso, consegui perceber que muitos são os desafios, que o professor ele é provedor de motivação. O professor ele é peça-chave, é peça que ressignifica a vida do estudante. E eles caminham juntos, né? Seguindo de inspiração, superando todas as dificuldades, principalmente no cenário de pandemia, e que permite que o estudante venha prosseguir com o andamento dos estudos. Por fim, ressalto mais uma vez minha frase: educar para evoluir. Findo aqui mais uma apresentação e que todos os profissionais continuem seguindo em frente e que todas as superações estejam segmentadas de muito querer, né? Porque partindo do princípio do querer, a gente consegue conquistar. E é isso que a educação fundamenta: conquista, evolução. Findo mais uma vez aqui mais um tema de aula. Obrigada.